Ei, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui sentadinha, mas tenho bastante amiguinhos aqui perto de mim, tá bom? Pra gente ouvir a história. E aí, vocês estão animados, crianças? Estão animadas? Quem lembra da história de ontem? Falava de comida, o título. Quem lembra? Isso mesmo! Comida para todos! E vocês lembram o que aconteceu? Jesus tinha andado muito e as pessoas estavam seguindo Jesus, não era verdade? E aí as pessoas tinham andado muito e as pessoas estavam famintas e cansadas e não tinha nada para comer, até que eles acharam um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não é verdade? Aí Jesus pediu para trazer, e aí Jesus partiu o pão e agradeceu o Papai do Céu. Tá vendo como que a gente tem que ser grato, crianças? A gente sempre tem que agradecer o Papai do Céu tudo que a gente tem, tá bom? Então aí Jesus, voltando no resumo da história, aí Jesus partiu o pão, deu graças ao Papai do Céu, agradeceu o Papai do Céu e começou a repartir. E eram 5.000 pessoas, e ainda 5.000 homens, e ainda tinham mulheres e crianças também. E aí Jesus começou a repartir aquele pão. E aí o pão deu para alimentar todas as pessoas. E ele fez a mesma coisa com os peixes e ainda sobraram quantos cestos? Quem lembra? Cheios. Não eram cestos vazios. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus é maravilhoso, né? Que milagre lindo, né, criancinhas? Eu achei espetacular. Lindo demais. A palavra de Deus é linda, né? Então, antes da gente entrar na história de hoje, quem lembra o título da história de hoje? Andando sobre a água. Que será que aconteceu, pessoal? Eu tô muito curiosa para saber. O que vai acontecer nessa história? Andando sobre a água. Quem andou sobre a água? Meu Deus! Mas antes a gente vai fazer o quê, criancinhas? Não ouvi. Orar. Muito bem, isso mesmo. A gente sempre tem que orar, né? O Senhor nos abençoar. Amém? Porque a gente precisa do Papai do Céu. A gente não consegue fazer nada sem Ele. Então a gente precisa sempre de falar com Ele para nos abençoar. Amém? Então vamos lá? Papai do céu, Papai do céu, hoje eu quero te agradecer pelos passarinhos, pelos bichinhos também, por eu nascer. Aquela plantinha que eu vi crescer foi o seu amor quem fez. Pelo céu tão lindo e o mar divino, um beijão pra você. Pelo céu tão lindo e o mar divino, um beijão pra você. Papai do céu, abençoa nossa mente, Papai do céu. Nos dá entendimento, Senhor, inteligência para entender a Tua palavra, Senhor. Abençoa o nosso coraçãozinho, para que ele seja uma boa terra, Senhor, para que a semente da Tua palavra, Senhor, germine aqui no nosso coraçãozinho e dê frutos, e que a gente seja, assim, pessoas boas, Senhor, pessoas que fazem o bem, criancinhas do bem e não do mal, Papai do céu. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Papai do céu. Então vamos lá para a história de hoje. Tchan, 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 tchan. Eu acho que essa história vai ser magnífica. Então vamos lá. Vou colocar assim, deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho para vocês verem eu com a Bíblia na mão.
tá bom? Eu gosto que vocês vejam que eu estou lendo a palavra de Deus, tá bom? Olha aqui, ó. Tá até a nossa amiga corujinha aqui, que o nome dela é Emily. Eu escrevi ali, ainda bem que eu escrevi para me não esquecer. Emily. Nossa corujinha se chama Emily. Então vamos para a história, tá bom? Andando sobre a água. No final do dia, Jesus disse adeus para a multidão e disse aos discípulos que retornassem pelo mar sem ele. Ele precisava ficar sozinho. Queria passar um tempo falando com Deus, seu Pai. Tá vendo? Jesus orava muito, crianças. A gente tem que seguir o exemplo dele e orar muito, falar muito com o Papai do Céu. Aí Jesus foi ter um tempo sozinho com o Senhor, né? Jesus foi orar. Era noite e os discípulos estavam no barco. Era difícil navegar contra o mar e ser sacudido pelas ondas. De repente, que será que aconteceu? Tchan, 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 tchan. De repente, eles viram um vulto andando sobre as águas. Meu Deus! Quem será que... Quem estava andando sobre as águas? Parece fantasma, mas fantasma não existe, pessoal. Vão saber? Então vamos. É um fantasma! Os discípulos gritaram. Eles estavam aterrorizados, morrendo de medo. Não tenham medo, disse o vulto, enquanto caminhava na direção deles. Sou eu, Jesus. Meu Deus, Jesus estava caminhando sobre as águas, crianças. Gente, Jesus pode fazer qualquer coisa. Não sei o que a gente ainda fica pensando. Hello. Claro que era Jesus. Como que a gente não soube? Oh, Jesus. Então, aí Jesus, voltando para a história, vamos lá. Aí, peraí que eu vou achar. Não tenham medo, sou eu, disse Jesus. Pedro ouviu a voz de Jesus e disse assim, se é o Senhor mesmo, diga-me que eu vá até o Senhor andando também sobre as águas. Pedro era muito corajoso, hein? Será que ele conseguiu? Tchau, 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 tchau. Vamos saber. Venha, disse Jesus. Jesus mandou ele ir, gente. Será que ele foi, crianças? Meu Deus, vamos saber. Pedro colocou os pés para fora do barco, tocando as ondas que o balançavam. Cautelosamente, bem devagarzinho, ele caminhou até Jesus. Criancinhas, Pedro andou sobre as águas. Meu Deus, que coisa linda. Pedro colocou os pés, cautelosamente ele caminhou até Jesus. Mas então, uma rajada de vento soprou ao redor dele, que entrou em pânico e começou a afundar. Meu Deus, será que Pedro morreu, crianças? Ai, Jesus, Pedro começou a afundar. Eu acho que não, porque Jesus estava lá. Claro que Jesus deve ter ajudado ele. Vamos saber? Então vamos. Ajude-me, pediu Pedro. Ajude-me! Imediatamente Jesus pegou ele pela mão e ele parou de afundar. Ai, glória a Deus! E você não creu? Perguntou enquanto levava Pedro para o barco. Jesus perguntou assim para ele.
Porque a Cristal caiu aqui, ela ficou boba. Também uma história dessa, né, Cristal? A gente fica meio assim, né? Até a Cristal caiu, pessoal. Então, voltando aqui pra história. Aí Jesus falou assim com ele: por que você não creu enquanto ele estava levando ele para o barco? Por que você não creu, Pedro? O vento parou. Os outros discípulos que tinham visto tudo ajoelharam-se diante de Jesus e disseram assim: o Senhor é realmente o Filho de Deus. Aleluia! Que lindo, né, gente? Mas que pena que Pedro ficou com medo, né? Porque ele ficou com medo, ele afundou, porque ele estava andando lá bonitão sobre as águas. Nossa, deve ser o máximo, né, gente? Nossa, deve ser o máximo andar por sobre as águas. Aí Pedro começou a ficar com medo, aí o que aconteceu? Afundou. Tá vendo, criancinhas? A gente não pode ter medo. A gente tem que acreditar que Jesus está aqui pertinho da gente, aqui dentro do nosso coração. Jesus não vai deixar a gente afundar. Amém? Então vamos crer até o fim. Pedro, ele creu, porque ele até andou um pedaço sobre as águas, igual Jesus. Mas aí depois ele duvidou, ele ficou com medo. Aí o que aconteceu? Ele afundou. Ele afundou. Por quê? Porque ele ficou com medo. Então não tenha medo, confia no Papai do Céu. Tá bom, criancinhas? E aí, vocês gostaram da história de hoje? Eu amei, achei o máximo essa história. Nossa, Jesus é o máximo. Nossa, eu fico apaixonada com Jesus. Então, quem quer saber o título da próxima história? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Eu quero. Você quer, Maria? A Maria quer. A Maria tá lá no fundinho. E você, Julinha? A Julinha também quer. E você, Cristal? Quer? Quer. Cristal também quer. E o Fred? Será que o Fred quer? Vamos perguntar pro Fred. Fred, você quer, Fred? Quero! Todo mundo quer. E a Gigi? Quem quer saber o nome da história que vem? Da próxima história? Quer, Gigi? Quero! Todo mundo quer. Que legal, hein? Então eu vou contar. Tchau, 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 tchau. O homem que não podia ouvir. Será o que aconteceu com esse homem? Só vamos saber no próximo vídeo. Então, ó, grudadinho em mim, hein? Não percam a próxima história, combinado, crianças? Coladinho aí na Tia Sol, mas principalmente em Jesus, ó. Passa o dia aí coladinho nele. Não façam feiuras, combinado? Todo mundo obedecendo, comendo direitinho, estudando. Ok, meus amores? Então tá bom. Ó, amo vocês, ó. Muito, 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 muito. Amo muito vocês, tá bom? Passa o dia aí coladinho em Jesus. Tchau. Até amanhã, se o nosso Papai do Céu permitir. Lindos.